Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. No Evangelho de hoje, ele vem nos falar sobre a questão da perdição. A perdição é o ato de nos perder em alguma situação da vida. Nós podemos nos perder em algumas questões. Vou citar alguns exemplos para você. Uma das condições que nós podemos nos sentir perdidos é quando nós temos caminhos a percorrer, mas não sabemos por onde trilhar. Um exemplo comum é quando nós viajamos para alguma região diferente da qual nós não estamos acostumados a ir. Às vezes pegamos um carro e vamos viajar para ir para alguma praia ou para alguma outra cidade para conhecer algum ambiente diferente e acabamos nos perdendo no caminho. E a razão pela qual nós nos perdemos pelo caminho é pela falta de conhecimento. Essa é a razão principal para nos perdermos durante essa trajetória de viagem. E a melhor forma de conhecermos o caminho é através de, às vezes, equipamentos como o GPS, ou através de um mapa, ou através de alguma outra ferramenta que possa nos direcionar ao caminho correto. Mas a razão principal na qual nós nos encontramos perdidos é pela falta de conhecimento. É o conhecimento que nos leva a encontrar os caminhos corretos. Uma outra situação na qual nós podemos notar a perdição é quando nós não encontramos outra saída, é quando nós não encontramos caminho, diferente da primeira situação na qual eu citei, que nós temos vários caminhos a percorrer, mas não sabemos por onde entrar para poder chegarmos aonde gostaríamos de estar. E nessa situação contrária da primeira situação, nós não encontramos saída. Uma situação comum, às vezes, é com os nossos filhos. Às vezes, um exemplo comum é, temos um vaso de louça em casa, que é muito estimado por nós, e essa criança, num dado momento em que nós saímos de casa e deixamos ela sozinha, ela vai lá e quebra esse vaso. E nessa situação, a criança irá olhar para o vaso e dizer: eu estou perdido. Meu pai e minha mãe irão brigar comigo. Ele está perdido porque ele não sabe qual medida deve tomar para não ser punido por aquela situação. Ele não encontra uma saída primeiro porque ele não tem como comprar um vaso novo, não tem como consertar aquele vaso e ele se encontra numa situação que ele terá que sofrer as consequências daquilo que ele cometeu de errado na sua vida. Nós, adultos, também passamos diversas vezes por esse tipo de situação. Esses dias vi até uma pessoa passar por essa situação. Ela havia recebido um dinheiro para poder pagar as suas contas. E era a oportunidade dele pagar as contas dentro do prazo e de acordo com aquilo que ele poderia gerir durante o mês dentro das contas que ele tinha. Porém, ele pegou esse dinheiro que ele havia recebido e o consumiu com bebidas alcoólicas e festas. E no fim, a conta veio, ele não teve como pagá-la e acabou tendo que pagar depois, no mês seguinte, juros em cima de juros dessa conta que ele não havia pagado antes. Mas é claro que, no meio dessa situação, quando ele viu que as contas que não bateriam, que ele não conseguiria pagar, ele provavelmente disse: estou perdido, não tenho como pagar essas contas. É a mesma situação da criança que quebrou o vaso. Ele não encontra outra saída porque a saída que ele tinha, ele a utilizou de forma incorreta. Agora vamos falar sobre a nossa vida espiritual em cima dessas questões. Às vezes, nós temos muitas saídas na nossa vida para encontrar o caminho correto. Porém, nós começamos a fazer as nossas escolhas erradas e no meio do trajeto, do caminho aonde nós estamos percorrendo, acabamos nos perdendo. E quando nós nos perdemos, acabamos dando margem ao pecado. A perdição e o pecado praticamente andam juntos. Nós só estaremos desorientados quando nós caminhamos nos caminhos do pecado, quando nós caminhamos no caminho do erro. Mas por quê? A razão é simples. Quando nós caminhamos no caminho certo, nos caminhos de Deus,
a primeira coisa que nós teremos na nossa vida é a paz. Se nós pudermos deitar em nossa cama, recostar a nossa cabeça, dormir tranquilamente, não há tesouro melhor nesse mundo do que isso. Agora, você tem que deitar na sua cama, preocupado com como fazer a compra do mês para poder colocar comida na boca dos seus filhos, para poder ter luz dentro de casa, para poder ter água para tomar um banho e beber, para poder ter condições básicas para sustentar a sua casa e sua família, e não conseguir dormir porque você cometeu imprudências na sua organização financeira. Isso acaba tirando a sua paz e colocando você num caminho perdido. Você começa a ficar desorientado. A sua vida social passa a desandar, sua vida profissional, sua vida pessoal, a sua vida familiar. Tudo começa a desandar. Você começa a se encontrar perdido em todas as situações, até mesmo nas situações em que se envolve a vida cristã. A vida em que você busca o crescimento espiritual. Porque se você não tem paz interior, você dificilmente encontrará caminhos para buscar a Deus. E você vai só se atolando no meio dos seus problemas e esquecendo que Deus pode te ajudar. Mas às vezes, Deus te ajuda e você abre mão da ajuda de Deus para poder viver as coisas mundanas. Você tem que parar de ficar gastando às vezes seu dinheirinho suado, trabalhado, lutado com coisas desnecessárias. Deus te dá força, saúde para que você possa trabalhar e guardar o seu pouquinho do seu dinheiro para poder cuidar da sua saúde, para você ter um pouquinho ali guardado, uma reserva de emergência, para na hora que algum familiar seu adoecer ou para alguém que estiver passando fome, que você possa estar ali dando suporte à pessoa. Jamais ficar buscando só a ajuda dos outros, dependendo de outras pessoas. Às vezes, no momento em que você mais precisa de alguém, não tem ninguém para te ajudar. E é por isso que Deus dá a você força, sabedoria, inteligência, para que você possa usá-la corretamente. Deus quer que você prospere, que você tenha uma vida boa. Deus não quer que você viva a sua vida mendigando as coisas, mas que você viva o caminho correto, que siga os caminhos verdadeiros, que busque constantemente o caminho que leve à paz. É a paz que tanto nós buscamos que irá nos levar aos melhores caminhos. Quando você vive essa paz tão desejada por todos nós, a vida fica muito mais fácil de ser vivida. É muito mais fácil você encontrar orientação para alcançar os caminhos de Deus. Agora, se você está atolado em dívidas, briga com todo mundo, está brigado com seu irmão, com seu vizinho, com seus colegas de trabalho, você vai viver a tormenta a vida toda. É gente batendo na sua porta te cobrando, é gente virando a cara para você, é gente olhando torto para você, e não é isso que nós queremos. A vida que nós precisamos de buscar é aquela que nós trilhamos os caminhos de Deus, aquele que nós trilhamos os mandamentos de Deus. E quando nós trilhamos esses caminhos, nós trabalharemos de forma a termos uma vida mais confortável e saudável. Uma vida saudável é uma vida em paz. Para que você tenha paz, administre corretamente seu dinheiro, suas relações pessoais, sua família, seus relacionamentos, seja casamento, namoro. É isso que nos traz a paz que nós tanto precisamos. É esses os caminhos que nós devemos trilhar. E é a isso que o Evangelho de hoje nos convida. Se você é uma das 100 ovelhas perdidas, busque o caminho de Deus. Porque buscando os caminhos de Deus, você estará buscando encontrar Jesus que tanto te procura, perdido por essa vida. E quando Jesus te encontra, a alegria é enorme. Assim como aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu, se perdeu ao mundo, se prostituiu, fez o que quisesse fazer de pecado na vida, mas na hora que se encontrou, viu que a paz estava
dentro da sua casa, com a sua família, com seus pais, ele voltou. Ele voltou para o rebanho que dava valor a ele, o rebanho que dava amor a ele. Por isso, dê valor à sua família, dê valor aos seus amigos, dê valor às pessoas que são orientadoras espirituais na sua vida. Dê valor às pessoas que te dizem a verdade. É isso que o Evangelho de hoje te convida, a trilhar os caminhos corretos. Se você é uma ovelha perdida, se encontre e encontre a Jesus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E o pedido de oração de hoje vai para Graça Martins, para o Padre William, Nian Lima, Doreci Nascimento, Cláudia Barbosa, Antônia Lopes, Maria Pereira, Fabianieri, Abel Pereira, Alexandre Xandão, Edna Penha e Tatiana, Adélia Santos, Maria Zuleide Teixeira, Iago e Gabriel, Juliana Nascimento, João Nascimento, Maria Pereira, Vanusa Ribeiro, Maria dos Anjos, João Pereira e Jesuína Ribeiro, para Márcia Souza, para Astéria Maria, para Andréa Regina, para Graça Martins, para o Padre William, para Amanda, Hudson e Anderson e para Rosicleide. E para todos os aniversariantes do mês de dezembro. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela minha amada família. Obrigado por tudo que tenho adquirido e conquistado através das tuas mãos. Tudo que tenho e tudo que sou, eu elevo a ti para a tua honra e glória. Como pecador que sou, eu tenho que admitir que tenho medo, Senhor. Que diante das tentações sou fraco, mas que não quero ser vencido pelo pecado. Derrama, Senhor, sobre mim, sobre todos nós, o teu Espírito Santo. Ilumina os nossos passos e ouça cada oração que aqui te pedimos. Perdoai os nossos pecados e nos cura de nossas dores. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.